Olá, queridos, tudo bem? Vou considerar com vocês aqui brevemente uma das várias cartas que eu escrevi para a sede aqui do Brasil na opção Perguntas Bíblicas. E aí nós enviamos para a área de serviço chamada de Ensino, né? Departamento de Ensino. E ali nós temos a oportunidade de escrever diretamente da caixa confidencial dos anciãos. Ali tem a opção, né? Departamento de Ensino, onde nós podemos fazer perguntas diversas, né? Relacionadas aos ensinamentos. Utilizando então esse recurso, eu escrevi várias cartas sobre diversos assuntos, os quais eu não vi base bíblica, tinha dificuldade de entender qual era a linha de raciocínio do corpo governante para chegar a tais conclusões, de onde tiraram as ideias, já que a Bíblia não diz claramente certas coisas. E um desses assuntos, né, na verdade, em diversas vezes, quando eles mandam as respostas, por alguma razão que para mim é bastante óbvia, né, ao invés deles responder diretamente para nós que estamos perguntando, eles mandam a resposta para a caixa postal da congregação, que vai para os anciãos. E, naturalmente, é uma forma dos anciãos poder monitorar quem é que está perguntando, né, para saber o nível de questionamento, de dúvidas que os publicadores têm. A resposta não vai diretamente para o publicador. Como eu também fazia parte da caixa postal dos anciãos, né, naturalmente eu também sabia que eles estavam mandando a minha resposta para os outros anciãos me monitorar e também para o superintendente do circuito. Um dos assuntos que eu escrevi, eu vou mostrar para vocês aqui, foi uma carta que eu escrevi no dia 19 de janeiro de 2017, referente à refeição noturna do Senhor. Qual foi a questão? Embora aqui o foco não seja necessariamente a gente abordar a questão da carta, do assunto, mas é só mostrar como é o modus operandi da torre de vigia nessa questão, como eles tratam, né, aqueles que perguntam e como eles respondem, a forma como eles respondem. O meu questionamento se deu com base no que a Torre de Vigia ensina a respeito da refeição noturna, e dentre vários assuntos que eu discordo dos ensinamentos dela, está a questão deles ensinarem que Judas Iscariotes não estava presente no momento em que Jesus passou o pão e o vinho e disse: comam, esse é meu corpo, bebam, esse é meu sangue. A Torre de Vigia insiste em ensinar que nesse momento Judas tinha saído da sala e, portanto, a refeição foi instituída apenas com 11 dos seus discípulos. Ou seja, dos apóstolos, todos menos Judas Iscariotes. Não é assim que eu entendo quando eu leio Lucas 22, versículo 19 em diante, diz assim: ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persisto em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Mas saibam que a mão daquele que me trai está comigo à mesa. Essas palavras de Lucas aqui me remete à ideia de que no momento em que Jesus fala isso, Judas estava ali presente, com a mão à mesa, junto com eles. Mas a Torre de Vigia insiste em dizer, para justificar, né, a doutrina de que só pode comer e beber dos emblemas aqueles que têm esperança celestial, portanto Judas, sendo um traidor, não poderia. Então eles excluem Judas Iscariotes dali, da refeição, para justificar essa doutrina que também não tem base bíblica. Então eu escrevi dizendo assim: é com grande satisfação que vos escrevo mais uma vez para esclarecer algumas das minhas dúvidas e compartilhar algumas observações. Desta vez, minha atenção está voltada para um evento que considero pilar de nossa adoração, pois envolve algo que nosso Senhor Jesus disse, instituiu e recomendou observação em memória dele. Em algumas publicações observei afirmações de que Judas Iscariotes havia saído antes da instituição da refeição noturna.
Após uma leitura atenta dos 4 evangelhos, não consegui detectar o apoio bíblico a tal afirmativa. Veja, por favor, essa afirmação. Aí eu cito aqui algumas publicações em que a Torre de Vigia faz a afirmação. O Estudo Perspicaz, volume 2, páginas 616 a 620, sobre o tema Judas, sobre a aba, né, Judas. Judas deixou imediatamente o grupo, diz o Estudo Perspicaz, que é uma enciclopédia da Torre de Vigia. Aí nessa publicação eles dizem: Judas deixou imediatamente o grupo. Uma comparação entre Mateus e João indica que ele partiu antes de Jesus instituir a celebração da refeição noturna do Senhor. E aí tem outras partes do parágrafo que eu não vou ler aqui agora. A Sentinela, 1º de abril de 2003, páginas 4 a 7. A ceia do Senhor tem grande significado para você. Diz assim: para os 11 apóstolos que ficaram com Jesus, ele introduziu a refeição noturna do Senhor. Então eles excluem Judas. E aí eu digo na carta: irmãos, não me parece razoável crer que tais afirmações são de maior peso do que a declaração do evangelista Lucas, que diz, o trecho que eu li aqui, né? De Lucas 22, do 19 ao 23. Saibam que a mão daquele que me trai está comigo à mesa. Portanto, o respaldo bíblico apoia o fato de Judas Iscariotes estar no momento da passagem do pão e do vinho, e um pouco depois também. O interessante é que, após comparar a descrição sobre o livro de Lucas na publicação Toda a Escritura, que é um livro que foi lançado, se eu não me engano, em 1990. Vê se eu boto a imagem dele aqui do lado para você ver. Esse livro vem falando sobre todos os livros bíblicos, detalhadamente, né, seus escritores, a época que foi escrita, mostrando por que ele é proveitoso, com alguns destaques, né, sobre o livro, os livros bíblicos. E quando fala do livro de Lucas, então eles dizem assim, na publicação Toda a Escritura, onde se faz diversas observações positivas sobre a erudição de Lucas e de que ele era muito meticuloso. Comparando então Toda a Escritura, essa publicação que fala de Lucas, exalta a habilidade erudita de Lucas, comparando esse livro com o Estudo Perspicaz, citado acima, onde se fala algo paradoxal a isso, me deixou com mais dúvidas ainda. Porque no livro Toda a Escritura enche Lucas de elogios, dizendo que ele era meticuloso, que ele era detalhista, um erudito sem comparação e até mesmo mais, digamos assim, capacitado do que Mateus. Eles até falam isso, né? Quando chega no livro Perspicaz, eles já dizem que Lucas, no caso, o escritor, não era tão meticuloso assim. Então há um paradoxo aí. Me deixou com mais dúvidas ainda. Irmãos, como se poderia afirmar que Lucas evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica quando a própria palavra de Deus inspirada diz o seguinte? Aí eu cito Lucas 1, do 1 ao 4. Muitos se empenharam em compilar um relato de fatos que recebem pleno crédito entre nós, assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Assim eu também, Lucas que está falando isso, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor, para quem ele estava escrevendo, né, o Teófilo, em ordem lógica, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Aí eu concluo a minha carta dizendo: assim, gostaria que dessem devida atenção a essa colocação respeitosa e carinhosamente me esclarecessem, com o uso único e exclusivo da Bíblia, o fato de se afirmar nas nossas publicações que Judas Iscariotes não estava mais presente quando Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Sem mais, deixo meu caloroso amor cristão a toda a nossa família cristã, seu irmão Alexandre Moraes do Nascimento. Essa foi a carta que eu escrevi questionando, né, o ensinamento de que Judas não estava na refeição noturna em 19 de janeiro de 2017. A Torre de Vigia, né, os irmãos lá da mesa do escritório, me responderam
no dia 24 de janeiro de 2017. A resposta deles foi essa. Prezado irmão, escrevemos-lhes em resposta à sua carta de 19 de janeiro, corrente 2017, perguntando qual é a base bíblica para concluirmos que Judas Iscariotes saiu da presença de Jesus e dos demais apóstolos antes de Jesus instituir a refeição noturna do Senhor. É verdade que se o relato de... Veja bem, olha o que eles estão dizendo aqui. É verdade que se o relato de Lucas sobre a ocasião estivesse em ordem cronológica, poderíamos concluir que Judas esteve presente quando Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Então eles estão colocando em dúvida a exatidão de Lucas. Estão dizendo, se Lucas tivesse escrito de forma cronológica, aí sim nós poderíamos concluir que Judas estivesse lá. Temos que nos lembrar, porém, que embora Lucas tenha colocado, na maioria das vezes, as informações em seu evangelho em ordem cronológica, ele nem sempre seguiu estritamente essa ordem. Veja Lucas 3, do 18 ao 21. Ali, a informação de que João Batista repreendeu Herodes e, em consequência disso, Herodes o lançou na prisão, não está em ordem cronológica. Isso indica que precisamos considerar o que os outros evangelhos dizem para estabelecermos a sequência cronológica dos eventos na noite de 14 de Nisan. Além disso, Lucas não diz exatamente quando Judas deixou o grupo. Isso aqui não é a questão, né? Seguramente foi antes de Jesus dizer a seus apóstolos: vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Também não é essa aqui a questão. Tanto os evangelhos de Mateus como de Marcos indicam que, ao estarem reunidos para celebrar a Páscoa, os apóstolos começaram a perguntar quem era o traidor, visto que Jesus indicara que um deles o trairia. Os dois relatos dizem que isso ocorreu enquanto comiam a refeição pascual. Embora o evangelho de João não inclua muitas informações fornecidas nos outros evangelhos, ele menciona que os apóstolos perguntaram a Jesus quem era o traidor. João diz também que Jesus identificou o traidor por dar a Judas um pedaço de pão, que ele havia molhado na tigela. A seguir, João diz: assim, depois de receber o pedaço de pão, ele, Judas, saiu imediatamente. Porém, detalhe, o evangelho de João não fala da celebração, da passagem do pão e do vinho. Então não tem como nós colocarmos na ordem do tempo em que momento que Judas está saindo, porque João não fala da passagem do pão e do vinho. Voltando novamente ao evangelho de Marcos e Mateus, notamos que ambos dizem que foi somente então que Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Não é isso que diz lá. Pode comparar lá, Mateus 26, do 26 ao 29 e Marcos 14, do 22 ao 25. Assim sendo, porque Mateus e Marcos não falam do momento em que Judas saiu. O único que diz o momento em que Judas saiu foi João. E João não fala da passagem do pão e do vinho. Então não tem como nós compararmos um com o outro para poder determinar em que momento é que Judas saiu. Nós só temos Lucas, que diz que a mão do traidor está com ele à mesa. Esse é o único que fala de forma clara que Judas estava lá. E é esse que eles estão descartando. Continuando aqui a resposta deles. Assim sendo, a ordem dos eventos parece ter sido o seguinte, eles determinaram assim. O grupo, incluindo Judas, comeu a refeição pascual. É assim que eles querem que seja. Durante a refeição, Jesus mencionou que um dos 12 apóstolos era traidor. Surgiu então a pergunta sobre a identidade do traidor. Jesus identificou Judas como traidor. Imediatamente Judas saiu para atrair Jesus. Depois disso, Jesus instituiu a comemoração da sua morte entre os 11 apóstolos remanescentes que haviam ficado com ele em suas provações. Porém, essa aqui é uma dedução deles. Não é isso que Lucas fala. Lucas diz que a mão do traidor está à mesa. Não satisfeito então com essa resposta, eu escrevi no dia 31 de janeiro de 2017 outra carta. Essa é um pouco mais longa, vou ver se eu consigo resumi-la. Eu disse: agradeço de coração a resposta à minha carta de 19 de janeiro de 2017, onde fizeram algumas ponderações na carta-resposta de 24 de janeiro de 2017. Gostaria de dar seguimento ao assunto, uma vez que não ficou ainda claro o que se explica quanto a se Judas estava ou não durante a Eucaristia, a ceia do Senhor ou refeição noturna. Os irmãos citaram em apoio à ideia de que o escritor do Evangelho de Lucas nem sempre seguiu estritamente a ordem cronológica, citando o texto de Lucas 3, 18 a 21.
Após uma leitura cuidadosa do texto e de comparar o assunto com as referências, pude perceber que mesmo que o evento da prisão de João Batista tivesse sido citado no início ou no final do seu evangelho, Lucas não teria perdido a ordem cronológica por tratar-se de uma recordação de um evento passado. Lucas não teria perdido então a ordem cronológica. O que ele não fez foi mudar a ordem dos eventos do assunto, a saber, a prisão de João, como se deu e o motivo. Da mesma forma que ele poderia narrar o episódio da Páscoa e a refeição noturna em qualquer parte do seu livro, sem deixar de ser cronológico com respeito à ordem dos eventos daquele episódio. Irmãos, ainda que Lucas tivesse de fato não sido cronológico em Lucas 3, do 18 ao 21, isso não seria base para se concluir arbitrariamente que ele também foi não cronológico em Lucas 22, do 19 ao 23. Gostaria de lembrar também de como Lucas é encarado pelas nossas literaturas, avaliando-se a sua capacidade de exatidão e meticulosidade, fato incontestável citado no livro Toda a Escritura. Lucas é mencionado como sendo mais exato que outros evangelistas e mais detalhado quanto às minúcias do que ocorreu com Jesus. Os irmãos citaram na carta anterior, no parágrafo 2. Temos que nos lembrar, porém, que embora Lucas tenha colocado na maioria das vezes as informações em seu evangelho em ordem cronológica, ele nem sempre seguiu estritamente essa ordem. Portanto, na maioria, pode muito bem se aplicar a Lucas 22, do 19 ao 23. E o ele nem sempre pode se ajustar perfeitamente a Lucas 3, do 18 ao 21. Segue abaixo algumas observações confirmando o grau de exatidão de Lucas. O livro, publicação aqui cuja sigla é BT, capítulo 19, páginas 148 a 155. Persiste em falar e não ficar calado. Nessa publicação, no parágrafo 10, diz assim, se esse relato tiver sido escrito em ordem cronológica, como é o estilo de Lucas, veja só, a própria publicação da Torre de Vigia diz que o estilo de Lucas é escrever em ordem cronológica. A Sentinela de 1º de outubro de 2008, páginas 12 a 14, nos diz assim: será que as similaridades entre os evangelhos sinópticos realmente provam que os escritores apenas copiaram um do outro? Não. Por quê? Primeiro, Jesus prometeu a seus discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar de coisas que ele havia dito. Vou pular aqui um pedacinho para resumir. No outro parágrafo diz assim, será que essas palavras parecem ser de um plagiador ou um criador de mitos? Pelo contrário, depois de uma análise cabal dos escritos de Lucas, o arqueólogo William Ramsay concluiu: Lucas é um historiador de primeira classe. Suas declarações de fatos não apenas são fidedignas, mas ele estava imbuído do verdadeiro sentido histórico. Esse escritor deve ser situado entre os maiores historiadores. Estudo Perspicaz, volume 2, Lucas, Boas Novas segundo o seu Evangelho. Ele teria boas condições de rebuscar com exatidão as coisas referentes a Jesus Cristo na própria terra em que o próprio Filho de Deus havia realizado suas atividades. Lucas deve ter tido muitas oportunidades para entrevistar testemunhas oculares e consultar registros escritos. Com todo esse cabedal de informações, para que Lucas ia escrever as coisas fora de ordem? Estudo Perspicaz, volume 1, na parte Arqueologia. Todavia, a evidência arqueológica apresentada demonstra notável grau de exatidão por parte de Lucas. É inquestionável, né? Que as próprias publicações confirmam que Lucas era exato, cronológico e fidedigno nas suas informações, não um escritor lambão, bagunçado. E outra, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Logo, se conclui que as informações que ele colocou ali têm muito mais peso, infinitamente mais peso, do que as interpretações de meros homens, líderes da sociedade Torre de Vigia. Eu disse então na carta, os irmãos inseriram uma afirmação que eu não questionei no parágrafo 2. Seguramente foi antes de Jesus dizer a seus apóstolos, vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Porém, eu posso raciocinar à luz da Bíblia que essa declaração não é base para provar que Judas já havia saído. O fato incontestável está na afirmação dos irmãos no mesmo parágrafo. Lucas não diz exatamente quando Judas deixou o grupo. Então ninguém pode afirmar isso.
O fato de Jesus elogiar e pactuar não prova que ele não possa ter dito tais palavras sem levar Judas, que poderia estar ali presente, em conta. Aí eu menciono aqui alguns textos, por exemplo, quando Jesus fala para os apóstolos que o Pai aprovou dar a eles o reino. E a própria Bíblia diz que Jesus sabia que havia um traidor no meio. Ainda assim ele disse, sabendo que tinha um traidor, que o Pai aprovou dar a eles, inclusive ao traidor, o reino. Então isso não prova nada. Será que saber que Judas o trairia e o próprio Jeová sabia disso também impediu Jesus de dizer, em Lucas 12:32, não tema pequeno rebanho, porque o Pai se agradou de dar-vos o reino? Judas estava ali no meio. Mateus 19:27-28, Jesus disse assim, vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Ele falou isso inclusive para Judas, que ele sabia que era o traidor. Portanto, Jesus e o próprio Jeová sabiam bem que um dos seus 12 apóstolos iria trair Jesus, mas isso não impediu de proferir as palavras citadas nos textos acima, e os apóstolos de Jesus, todos eles o abandonaram na noite da sua prisão, e Pedro o negou 3 vezes. Jesus disse que todos tropeçariam em conexão com ele, mas isso não o impediu de dizer, vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Alguém talvez pergunte, mas poderia Judas comer de modo indigno os emblemas? Bem, lendo 1 Coríntios capítulo 11, em todo o seu contexto, percebemos que muitos dos discípulos de Jesus comiam e bebiam os emblemas de modo indigno, sem discernir o corpo, sem levar em consideração o grau da importância que o ato de salvação de Jesus significava para cada um deles. O mesmo poderia ter se dado com Judas. Em conclusão, o que deve ser levado em consideração é que nenhum dos evangelistas diz em que ponto exatamente Judas saiu. O que temos de mais claro é que Lucas diz que durante a passagem dos emblemas, Judas estava presente. E sabendo que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa, como diz 2 Timóteo 3:16-17, e que Lucas foi movido pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1, do 19 a 21, e que o próprio Lucas confirma sua exatidão em Lucas 1, de 1 a 4, que base teria alguém para duvidar de que ele não sabia o que estava escrevendo? Qualquer outra ideia em desarmonia com isso, irmãos, precisa ser levada em séria consideração, pois não podemos descartar o peso da própria palavra de Deus para dar mais peso à tradição humana. Espero que, conforme 2 Timóteo 3:16-17 diz, essas ponderações com base na Bíblia sirvam para endireitar as coisas. Muito obrigado por estarem dispostos a ajudar e a expressar meu profundo respeito, e quero expressar meu profundo respeito pelo serviço dos irmãos nas filiais e na sede mundial. Aí eles me responderam em 2 de fevereiro de 2017. Prezado irmão Nascimento, escrevemos-lhes em resposta à sua correspondência em 31 de janeiro de 2017 sobre Judas Iscariotes estar presente quando Jesus instituiu a refeição noturna. Agradecemos por suas pesquisas e comentários. As informações que lhes enviamos na carta anterior foram baseadas na pergunta dos leitores da Sentinela de 1969, página 319, conforme explicado naquela revista e em nossa carta. Judas esteve presente na celebração da Páscoa, 33 era comum, mas ele saiu do local onde estavam reunidos antes de Jesus instituir a refeição noturna. O entendimento, olha, agora aqui é para fechar o caixão. O entendimento do escravo fiel e prudente sobre o assunto não mudou. Como eu disse no finalzinho da minha carta, estão dando mais atenção à tradição do que à Bíblia. Aí no finalzinho, eles tentam ainda printar aqui mais algumas publicações, né, para afirmar que o entendimento do escravo não mudou. E aí no parágrafo final eles concluem, para decepar totalmente, dizendo, para finalizar, gostaríamos de trazer à sua atenção qual é o proceder sábio a seguir quando temos dificuldade de entender certa explicação do escravo fiel e prudente, do corpo governante. A sentinela, isso aqui é para fechar minha boca de vez, A sentinela de 15 de novembro de 1992, página 20, parágrafo 8, diz: mas o que devemos fazer quando achamos difícil de aceitar ou de plenamente entender algum ponto bíblico apresentado pelo escravo fiel? Admitamos então humildemente de quem aprendemos a verdade e oremos pedindo sabedoria para lidar com esta provação, até que ele termine com algum esclarecimento publicado sobre o assunto. Tradução:
enquanto o próprio escravo fiel discreto não não modificar ou não esclarecer melhor o assunto, eu tenho que calar minha boca, ser humilde. Ser humilde é não continuar questionando, é não ter raciocínio, é simplesmente pegar o que eles falaram assim e falar assim: sim, Senhor, você tem toda a razão, eu estou completamente errado. Lucas realmente errou, né? Vocês estão certos e Lucas está errado, né? Eu posso pegar essa parte da Bíblia aqui e jogar fora, porque o escravo fiel sabe mais do que Lucas. E se eu insistir em acreditar mais no que Lucas diz do que o escravo fiel diz, eu não estou sendo humilde. É o que eles estão dizendo aqui, ó. O que fazer? Admitamos humildemente de quem aprendemos a verdade. Eu aprendi a verdade do corpo governante. João 16,3 disse que o Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade, não foi? Então o corpo governante é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Quem nos ensina a verdade? Quem é a verdade? Não é Jesus? João 17, né? A tua palavra é a verdade, a Bíblia. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem me ensinou isso foi o corpo governante. Não foi Jesus, não foi o Espírito Santo, não foi a Bíblia. E se eu acreditar mais em Lucas, inspirado por Deus, do que no corpo governante, eu não estou sendo humilde. Isso aqui é só uma amostra de como é que eles agem nas suas respostas, quando a gente insiste em fazer pergunta. E essa carta aqui foi parar lá no corpo de anciãos, que me interpelou, junto com o superintendente de circuito, para saber por que eu ando questionando as coisas, para ficar me monitorando. Mas eu não desisti de escrever, não. Eu continuei escrevendo. Depois eu vou compartilhar outras cartas para vocês verem o modus operandi que culminou de eu ser taxado como um apóstata, orgulhoso e arrogante, porque eu prefiro crer mais na Bíblia do que em homens. Foi um prazer compartilhar com vocês brevemente. Futuramente traremos mais matérias aí para a gente, tá bom? Até lá!